Pode se assentar em nome de Jesus. Antes de tudo, agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder aqui estar junto de vocês, de poder aqui ministrar a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Ricardo, pastor Luiz, os demais pastores pela oportunidade. Como os irmãos têm percebido as maneiras em que Deus tem falado comigo, muitas vezes Deus tem falado comigo através dos louvores. Ele fala muito através da sua palavra, mas ultimamente Deus está falando comigo através dos louvores. No dia que a pastora Elisângela ela trouxe a palavra do Senhor, no final louvaram um hino, cantaram um hino dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. E eu falei: Deus, me dá uma palavra, porque ardeu no meu coração. E eu fui conversar com meu cunhado, e a gente conversando ali sobre os planos de Deus, e a gente falava: será que alguém consegue impedir os planos de Deus? Será que algum ser humano na face da terra tem o poder de impedir os planos de Deus na nossa vida? Aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus um dia usou alguém para falar para você, que muitas vezes a gente acha que somente nesse momento os planos de Deus foram estabelecidos na nossa vida, quando Ele usa alguém para falar para nós que nós iríamos ser um profeta de Deus, que um dia nós iríamos pregar a palavra do Senhor, que Deus iria usar um para louvor, outro para aleluia, adorar ao Senhor, um para pregar a palavra, outro para evangelizar, outro para ser missionários. E a gente achamos que esses são os planos de Deus quando são falados para nós. Aleluia. Eu quero ler com vocês, glória a Deus, Jó 42, mas eu não vou falar sobre Jó. Eu vou dizer aquilo que Jó, ele disse. Ele disse assim, Jó 42, no versículo 2, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em algumas traduções diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E a gente vai olhar a palavra do Senhor, e a gente começa a entender que os planos de Deus são realmente maiores que o nosso. Deus, quando Ele fala com o profeta Jeremias, aleluia, no seu capítulo, aleluia, ele diz assim, Jeremias capítulo 1, no versículo 5: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus, ele fala com Jeremias, e nessa noite nós se colocamos nessa posição, porque a palavra de Deus ela fala conosco. Os planos de Deus na minha e na tua vida já foram estabelecidos antes de eu estar dentro do ventre da minha mãe. Os planos de Deus na sua vida já foi estabelecido por Deus antes de você estar no ventre da sua mãe. O pastor Rafael, ele diz que, em Efésios diz que, assim como nos escolheu nele, antes
da fundação do mundo. Ele vai mais profundo ainda do que essa revelação que Deus falou com Jeremias. Eu te conheço, Jeremias, antes que você estava dentro do ventre da sua mãe. Efésios vem dizer que Ele conhece nós antes da fundação do mundo. Antes que a terra fosse formada, Deus já conhecia, aleluia, a minha vida e a tua vida, e a tua história, louvado seja Deus. Não foi, aleluia, porque um pastor foi e profetizou na minha vida, não foi porque eu aceitei Jesus aqui na frente como único e suficiente Salvador, que a partir desse momento, os planos de Deus foram estabelecidos na minha vida. Pelo contrário, os planos de Deus já foram estabelecidos na sua vida, na minha vida e na nossa vida, antes da fundação do mundo. E eu falava com meu cunhado: será que existe alguém que pode frustrar ou impedir os planos de Deus? E a gente conseguimos entrar num comum acordo e chegamos na totalidade de que nós não conseguiremos impedir os planos de Deus, mas conseguiremos sim fazer com que esses planos se prolonguem alguns dias mais. E eu queria falar aqui sobre um jovem de 17 anos, filho de Jacó, que a palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 37, conta a história de um jovem, louvado seja Deus, que recebe um plano de Deus, um projeto que Deus tinha na vida dele, um plano que Deus desenhou para ele através de uma revelação, de um sonho. Deus, aleluia, dá um sonho para um jovem de 17 anos, de uma responsabilidade muito grande que iria estar por vir, mas que diante desse sonho, algumas coisas foram acontecendo. O plano de Deus foi estabelecido na vida de José. E às vezes a gente olhamos para a história de José, nós achamos que José, ele foi perseguido, porque José contou os sonhos para os seus irmãos. Mas não, a história de José, ela é bonita para ser contada, mas quando nós se colocamos na posição de José, ela não é muito, ela é bonita ao final, o final é maravilhoso, mas o processo para chegar no final, não é fácil. Contar uma história e ler ela, é fácil, mas se colocar no lugar e ver o que ele viveu, e pensar, e se fosse eu? Você já parou para analisar que quando você lê a palavra do Senhor, Deus ele quer que você se coloque na posição daquilo que você está lendo? Falar de Davi é maravilhoso, mas e passar pelo que ele passou? Ler a Bíblia como uma leitura qualquer é muito fácil, como um livro qualquer é muito fácil, mas se colocar na posição e tentar aqui de alguma forma viver aquilo que ela está dizendo, é muito difícil. Falar de viver que a Bíblia diz, é muito fácil eu ler ela aqui e dizer que ela me fala tantas coisas, mas eu viver ela na sua plenitude, daquilo que Deus quer, não é fácil. É por isso que Deus olhou lá do céu e não viu ninguém sequer, não havia um, para que Ele pudesse enviar no lugar do seu próprio Filho. Então Ele decide enviar Jesus Cristo. Jesus ele é
E ele foi o único plano perfeito de Deus. O plano de Deus perfeito foi Jesus. Mas para a nossa vida, Deus não tem um plano. Para a nossa vida, Deus estabeleceu planos, no plural. Deus tem planos para mim e para a tua vida. Deus tem planos para a nossa história, louvado seja Deus. E essa passagem aqui de José, ela me chama um pouco a atenção, porque a Bíblia vem dizer que Jacó, seu pai, ele amava mais José do que os seus irmãos, porque José era filho de Raquel. Então Jacó tinha ele como algo maravilhoso, porque era filho da sua velhice. E eu fiquei pensando que quando uma pessoa já de idade, no caso aconteceu na minha casa, o meu pai teve uma filha. Eu tenho uma irmã que não é por parte de mãe, mas por parte de pai. E meu pai teve essa filha na sua velhice. Então essa minha irmã, ela era paparicada, e eu e minha outra irmã por parte de mãe, por nós ser maiores, já não havia muito o mesmo paparico, talvez a mesma atenção, e não por maldade, eu digo pela ingenuidade talvez do meu pai, de agora eu sou mais velho e eu vou mostrar que, eu consegui ter um filho na velhice. Então ele paparicava ela, ele chegava em mim e dizia assim: eu tenho medo de morrer antes do tempo. Eu falei: pai, fica tranquilo, ninguém morre antes do tempo, não. Ninguém morre. E ele falava: porque eu tenho medo porque eu já estou avançado na minha idade, mas eu tenho medo de que se eu morrer, e sua irmã, como que ela vai ficar? Só que ele falava isso para mim, e eu falava: mas eu também sou filho, e eu? Só porque eu estou mais velho? Então acontecia isso na casa de Jacó. Jacó, ele tratava ali José com mais paparico, porque José era o mais novo. E talvez nessa sua ingenuidade, uma pessoa ingênua, talvez de idade, mas estava ingênua de fazer isso, estava criando no coração dos seus irmãos um sentimento de inveja, um sentimento dentro da sua própria casa, aleluia, que estava trazendo briga entre os seus irmãos. E o pior, aí agora Deus dá um sonho para José. José, assim como seu pai, ingênuo, resolve então: vou contar. José vai lá e conta os sonhos que Deus revelou para ele, porque existe algo que nós temos que entender. Tem situações que Deus vai falar comigo e com você, e é só para você, não é para você sair espalhando. Tem sonhos que Deus vai te dar, ou já te deu, aleluia, que é para você, é para você guardar para você, esperar se cumprir, depois você fala. É por isso, aleluia, que existem os processos na nossa vida, porque muitas vezes Deus fala conosco e a gente não conseguimos guardar, aleluia, aquilo que Deus falou. Parece que há uma necessidade dentro de nós de poder falar para alguém, aleluia, glória a Deus. Então José, ele resolveu falar. A ingenuidade é dele. Uma pessoa ali que resolve falar para os seus irmãos, já sabendo, aleluia, que os seus irmãos os odiavam. E por isso, esse sentimento de inveja já não é mais um sentimento de inveja. Esse sentimento que estava pairando dentro da casa de José, da casa de Jacó, na sua família, nos seus irmãos.
já não é mais um sentimento de inveja, já se torna um sentimento pior, que agora eles não têm mais inveja, ele decide matar. Eles decidem pegar e matar o próprio irmão. Por causa do que, irmão? Da atitude de um pai que não percebeu que estava fazendo uma acepção de filho dentro da sua própria casa. E nós, como pais, eu tenho 3 filhos, eu tenho que tratar os meus 3 filhos da mesma forma, porque eu não posso criar um sentimento que eu possa sofrer lá na frente. E quantas pessoas passam por isso dentro de casa? Se você conversa com famílias que têm de 2 a 3 filhos para mais, se você conversa com um irmão, com outro, você vai ver que existe esse sentimento sendo criado. O meu pai, ele liga mais para minha irmã, a minha irmã liga, meu pai liga mais para o meu irmão. E aí minha irmã vai perguntar para minha irmã vai falar: o pai liga mais para você do que para mim. E eu para ela: o pai liga para você do que para mim. A ingenuidade traz isso. Só que Deus, ele havia dado o sonho, estabeleceu planos. Só que o processo, Deus não havia colocado na vida de José. Eu fico pensando, pastor, até que ponto Deus, para que seus planos fossem concluídos, Ele colocaria outra pessoa para ser penalizada. Até que ponto, para que Deus cumprisse os planos da vida de José, Deus iria fazer com que um pai sofresse, aleluia, glória a Deus, o luto de um filho por cerca de 13 anos, porque José começou ali o sonho com 17, com 30 anos José se tornou governador, aleluia, glória a Deus, do Egito. Então nesses 13 anos, um pai iria sofrer a morte de um filho que não havia morrido, que havia sido enganado ali pelos seus filhos, mas que estava vivo, mas ele não sabia. E eu fiquei pensando até que ponto Deus causaria um tipo de dano nesse, para que a sua promessa fosse cumprida. E eu entendo que de forma alguma Deus fazeria isso, fazer alguém aí nessa palavra ser penalizada, aleluia, por causa dos seus planos. Ele não iria penalizar. O plano de Deus poderia ser assim: olha, José, este é o sonho, e vai acontecer, você vai ser governador, e pronto. Não precisaria passar pelo processo de ser, louvado seja Deus, jogado na cova, lançado, retirado, vendidos por midianitas, passar pelo processo de ficar na casa ali de Potifar, ser preso por não ter feito nada, 2 anos preso porque fugiu e decidiu ser íntegro e reto diante de Deus. Um jovem de 17 anos, com uma mulher formosa de idade, cheia do dinheiro, porque era mulher de Potifar. Ele decidiu servir a Deus, glorificar o nome do Senhor e não cair na tentação. Mas o inimigo é tão sujo que ele não desistiu. Ele foi lá e fez com que a mulher segurasse ali a sua capa quando ele foge, e ela inventa uma mentira, e ele é lançado ali na prisão, fica 2 anos preso. E aí o copeiro e o padeiro têm um sonho lá, e ele revela. Um deles morre, e o outro volta a trabalhar nos seus afazeres.
Passa o tempo agora. Faraó tem um sonho das vacas magras, das espigas, e ninguém interpreta. Aí depois desses 2 anos lá preso, o cara decide lembrar. Olha, tem um que ele revelou o sonho. Eu estou aqui porque ele revelou o sonho. E aí chama ele. E ele revela o sonho. São 7 anos de fartura, mas também haverá 7 anos de fome. Faraó vê que José é esperto, porque o plano de Deus já estava estabelecido. E José agora é posto para ser governador do Egito. Seus irmãos vão lá, descem, ele perdoa. Eles não reconhecem José, porque a sua forma física mudou, mas José perdoa os irmãos. E o plano de Deus foi estabelecido e foi cumprido. E esse plano de Deus na minha e na tua vida, ele vai ser cumprido. E talvez a gente esteja passando por esse processo aí, de que eu não deveria ter feito, não deveria ter falado, um processo talvez dessa ingenuidade de poder contar para as pessoas, quando a gente recebe uma bênção, uma vitória, é tão gostoso poder falar. O nosso ser, ele quer explodir para que nós falemos mesmo, mas Deus fala: espera, se eu prometi, eu sou fiel para cumprir todos os planos na sua vida, porque você quer acelerar o processo daquilo que eu já falei para você. Se eu já falei, descansa, descansa, descansa em Deus. Será que Deus ele falaria conosco e não cumpriria o que ele disse? Nós não servimos um Deus de brincadeira, nós servimos um Deus, aleluia, vivo, que muda a vida, que cumpre os planos, e tudo o que ele falou, ele cumpriu até o dia de hoje. E talvez a gente não entendemos a sua forma, o seu agir, ou talvez não nos colocamos na condição: será que sou eu que estou prolongando aquilo que Deus já me determinou? Será que não sou eu que estou, aleluia, glória a Deus, fazendo com que o tempo ele aumente, por causa talvez da minha ingenuidade? Será que não somos nós? Será que a gente já paramos para pensar, será que não somos nós? Porque queremos que Deus seja um Deus do imediatismo. Existem coisas em nós que aumentam um tempo de processo. Moisés, 40 anos ficou lá no palácio. Agora ele resolve ajudar ali o seu povo. Só que ele percebe que havia um egípcio brigando com o hebreu. E ele vai atrás. E ele acaba nessa sua querendo defender, ele acaba matando. Porque ele tinha um gênio muito forte. Ele tinha um gênio, ele era um cara explosivo. Às vezes ele não se controlava. E esse gênio forte fez com que ele matasse um egípcio. Só que ele achou que ninguém viu. E uma certa vez os hebreus 2 estavam ali brigando. E ele foi querer separar. Um homem já de 40 anos. Ele foi querer separar. Só que acontece, o hebreu tinha visto, irmão. Ele falou: quem é você? Para você vir falar para mim isso. Há uns dias atrás você acabou matando um egípcio. Moisés entendeu
que alguém tinha visto. Ele foge para o deserto. E no deserto foi bênção, porque eu vim na escola, e a Fabiana, ela trouxe uma aula muito abençoada. E no deserto ele fica mais 40 anos. Agora, quando ele está com 80 anos, Deus fala com ele: eu preciso te levantar para ser o libertador do meu povo, porque o clamor do meu povo chegou até mim. E ele vai e faz aquilo que Deus mandou. Tira o povo, mas pela sua dureza de coração, bate na rocha, faz o que tem que ser feito ali, que a gente sabe. E o povo fica mais 40 anos no deserto. O plano de Deus não era que o povo ficaria 40 anos no deserto, mas talvez a dureza de coração fez com que se prolongasse o tempo do que Deus tinha estabelecido. E a dureza de coração, ela faz isso. Quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo falar com alguém, quando eu, uma certa vez, tive que me libertar e tive que pedir perdão para uma pessoa que eu não fiz nada para ela. Eu falava: Deus, eu preciso, porque a minha vida não andava. Eu fiquei 12 anos enfermo por causa disso, porque eu tinha que liberar o perdão, e eu achava que eu tinha liberado o perdão, mas o meu coração era duro. A dureza de coração. Deus tirou lá de lá, mas havia ainda, Deus tirou eu do Egito, mas havia algumas partes do Egito que estava dentro de mim, que precisava ser mudada. E quando eu entendi que eu tinha que pedir perdão, depois de 12 anos, irmão, 12 anos Deus me curou, sofrendo nos hospitais, fazendo 300 exames, e quando eu liberei perdão, Deus tratou da minha vida e curou, aleluia, o meu corpo físico, e me curou a minha alma também. Por isso que nós temos que não ter esse coração duro, para que não se prolongue as adversidades na nossa vida. O plano de Deus não era esse tempo, todo esse período ficar ali, não era. Era somente para tirar o povo de lá, porque o clamor do povo subiu aos ouvidos do Senhor, e não era, aleluia, glória a Deus, ficar 40 anos sofrendo no deserto, porque Deus já tinha uma terra preparada, Deus já tinha feito tudo certo, mas a dureza fez isso. Outra pessoa, Jonas recebe uma ordem de Deus: vá para Nínive e prega para que meu povo venha se arrepender. Mas Jonas era rebelde. O plano de Deus era: vai e prega. Prega, porque Deus já sabia que o povo ia se arrepender, mas Deus queria que ele fosse lá e pregasse. Se Deus falou vai, porque Ele garante, é Ele quem põe, aleluia, as palavras em nossa boca. Não é nós que vamos falar de uma sabedoria humana, não, porque as revelações das coisas de Deus, aleluia, glória a Deus, ela traz transformação, mas uma palavra de um homem igual eu, não vai mudar sua vida em nada. Mas se Deus usar a boca minha, de qualquer um de nós aqui, de vocês também, e se for Deus, vai haver mudança na vida de quem você falar,
porque você já não vai mais falar de você, já vai ser Deus, aleluia, usando a tua boca para falar com as pessoas. E às vezes a gente fica lutando e relutando, quando Deus fala, vai lá, fala com ela, aleluia, fala isso, dá um abraço nela, e às vezes, não vou. Às vezes a pessoa não quer nem ouvir, ela só quer ser abraçada, ela só quer um abraço. Às vezes ela entra ali e ela fala: Senhor, eu só preciso de um abraço. E aí Deus toca em você, dá um abraço naquela pessoa. Aí você fica: ai, acho que não é Deus. Irmão, pode ter certeza, e é absoluta, que quando for Deus falando com você, você vai entender que é Ele falando com você, e você vai, porque Deus não vai trazer confusão no seu coração, não. Deus, Ele é objetivo. Levaria alguém a um poço? Deus levaria alguém a um poço seco? Ele levaria aonde tem água. Ele leva pessoas necessitadas, aleluia, não para passar mais dificuldade, mas para ser tratada, louvado seja Deus. É por isso que Ele nunca vai levar ninguém, aleluia, a um poço seco. Sempre Ele levará a um poço de água, louvado seja Deus, porque Ele é a água, e quem sabe que Ele é a água, prega dele, fala dele, louvado seja Deus. Jonas não vai, desobedece a voz de Deus, compra uma passagem e desce e vai para Tarsis. Rebelde, não quero que Deus salva esse povo, eu não quero que Deus cura essa pessoa. E aí ele entra num navio e está indo a rumo a Tarsis, mas o sentido era o contrário. O plano de Deus foi estabelecido, vai pregar em Nínive. Ele não foi. Só que diante desse trajeto, uma tempestade se levanta. Vocês conhecem a história. O barco quase afunda. Os marinheiros começam a tirar as cargas e jogar para fora, na intenção de que o barco fique mais leve, para que o barco não afunde. Jonas está lá no porão, dormindo, sossegado, tranquilo, não se importando com as coisas que estavam acontecendo lá em cima, e sabendo que ele era o responsável por aquela situação. Ele não estava nem aí, porque ele é rebelde, ele estava na rebeldia. Então ele não se preocupava se estavam as pessoas sofrendo ou não, se estavam perdendo as mercadorias ou não. Ele queria ficar lá descansando e dormindo. Só que aí os marinheiros acordam, chama ele, ele vem. E aí ele fala: não, tudo isso é por causa de mim. Porque no fundo, irmão, nós queremos fugir, mas a gente sabe que é a gente. Quando eu erro, não precisa ninguém falar para mim, eu sei que eu errei, e eu assumo todos os meus erros. A gente tem que entender que a gente sabe quando nós erramos, e Jonas sabia que ele errou. Então ele falou: olha, tudo isso está acontecendo por causa de mim. Tiraram sorte, caiu realmente sobre eles. Os marinheiros ainda tentaram não querer jogar ele, mas não tinha jeito. E Jonas é lançado no mar. Quando Jonas é lançado no mar, a tempestade para, tudo volta a ficar calmo. Um peixe grande vem e pega ali, abocanha ali Jonas,
leva ele para debaixo do mar e fica 3 dias, 3 noites dentro das entranhas do peixe. De lá ele ora a Deus. Quando ele está lá na profundeza do mar lá, aleluia, dentro de um peixe, ele ora para Deus, pedindo para Deus. E aí Deus faz com que o peixe leve ele até uma cidade, deixa na praia, e ele caminha ainda para a cidade de Nínive, por 3 dias, se não me falha a memória. E aí ele prega aquilo que Deus quer. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? A gente não podemos ser ingênuos e falar todos os nossos sonhos. Eu tenho algo que eu e minha irmã já somos tratados e já somos bem maduros através dessa situação. Ela não me conta nada e nem eu conto nada para ela. Eu não tenho inveja dela e ela também não tem inveja de mim. Quando eu vou ver, ela já comprou, e eu fico feliz de ver o que ela comprou. E quando ela vai me ver, eu também já comprei. Quando ela adquiriu a casa dela, ela morava lá na Tiradentes, onde eu morava. Eu fui saber quando ela comprou a casa, quando eu vim ver. E depois também, quando eu consegui a minha, eu também falei para ela: olha, agora você pode ir lá, vem ver minha casa. Então a gente somos muito maduros para isso. Mas ela não precisa contar para mim, porque os sonhos são delas. Os sonhos são seus. Guarda para você. Não prolongue o tempo das dificuldades, porque depois nós culpa Deus, e Deus não tem culpa, porque o plano dele já está feito. Os planos dele já foram feitos para a nossa vida. Gênio forte. Vamos mudar, pedir para o Espírito Santo, porque, irmãos, é uma coisa meia louca. Eu estava 12 anos dentro da igreja, e 12 anos, irmãos, com gênio forte. Será que eu tinha sido liberto de verdade? Será que eu estava na igreja e eu tinha sido liberto? Eu fico pensando, Senhor, será que eu fui liberto de verdade? Porque esse gênio forte não liberava perdão. 12 anos dentro da igreja e não conseguia liberar perdão, irmão. E as palavras vinham, ouvia, Deus falava, e não liberava perdão. E quando a gente não libera o perdão, as coisas ficam travadas na nossa vida. Os processos parecem que se alongam, as dores, as dificuldades parecem que se prolongam, os dias se prolongam, e a gente olha e fala: mas por quê? Será que o erro não está em mim? Se eu tivesse percebido isso antes, eu teria agradecido mais a Deus por tantas idas que eu fui para o hospital, quantos dias, quantas vezes fiquei internado. Será que eu não poderia ter diminuído esse tempo, se eu tivesse dado ouvido à voz de Deus, dizendo: para de ser um coração duro, perdoa. Será que se José não tivesse ali perdoado, irmão, tinha todo motivo talvez para ele não perdoar, mas ele resolveu perdoar. E quando você resolve perdoar, aleluia, as portas do céu se escancaram para você, e as bênçãos descem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas é algo que, aleluia, precisa ser de nós. Não vamos esperar Deus fazer aquilo que eu vou fazer, eu posso fazer. Liberar perdão está condicionado à minha vida, a eu querer ou eu não querer. É uma escolha, ou eu escolho perdoar ou eu não escolho. Só que também, se eu escolher perdoar ou não escolher perdoar, eu também tenho que segurar a bronca, aleluia, das adversidades que irão surgir na minha vida por falta de perdão.
Quer ser perdoado? Perdoe. Porque nós queremos ser perdoado. Mas e perdoar? Eu queria ser perdoado, mas e eu perdoar? E por último, irmão, rebelde. Eu acho que o pastor Ricardo já tem um problema comigo demais. Eu sou meio rebelde. E Deus fala comigo, irmão. Eu estou aqui para ser moldado. Eu sou um barro na mão do oleiro. E a minha vida não é a minha vida, mas Ele faz o que Ele quer comigo. Então, eu às vezes dou um trabalho. E eu sei que eu dou trabalho. E eu preciso melhorar. Tanto que eu falo para ele: pastor, pega no meu pé. Pastor, fala para mim que eu preciso melhorar, irmãos. Então tudo isso prolonga, pastor, as bênçãos na minha vida. Entendeu? Adia. Não que Deus não vai cumprir os planos dele. Ele vai cumprir. Mas adia. Eu quero deixar aqui algo que eu ouvi de um pastor. Eu acho que esse pastor, ele é médico. E ele fala assim, eu vou deixar a frase dele, mas vou falar algo que ele falou aqui. Muitas vezes a gente acha que nós não vivemos um milagre. E que milagre é só, né? Quando a gente vê alguém andar, paralítico andar, coxo, cego ver, surdo ouvir, tal, essas coisas. E ele fala que a cada 3 segundos, irmão, eu ouvi isso eu falei. Ele fala, a cada 3 segundos, 50 mil células morrem em nós. E ele fala, se Deus não operar um milagre em nós, nós morremos. A cada 3 segundos, essas células que morrem, elas têm que se regenerar. E quem faz isso é Deus. Então esse é o milagre da vida. É um milagre da nossa vida. É um processo que acontece diariamente. É o que Deus faz para nós todo dia. Os pulmões, o nosso ar, todo dia Ele faz isso para nós. E esse é o milagre. Eu entendi que a cada 3 segundos 50 mil células minhas morrem, mas também elas se regeneram. Aleluia, me dando a oportunidade de estar vivo e poder estar aqui com vocês, irmão, e vocês aqui comigo. E eu vou terminar a frase que ele disse. Essa foi a frase que ele disse: o seu relacionamento com Deus aqui na terra vai determinar se você estará com Ele no céu. Pastor Rafael, o seu relacionamento com Deus aqui na terra vai determinar se você estará com Ele no céu. Grave essa frase. O seu relacionamento com Deus vai determinar. Porque você queira ou não queira, quero te dizer algo. Você está de passagem aqui. Eu estou de passagem aqui. O Senhor falou: eu vou para o Pai e vou vos preparar-vos morada, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Ele diz aqui: olha, aproveita o que você tem que aproveitar, goze a vida como você tem que gozar ela. Aleluia, mas saiba, aleluia, aqui não é o teu lugar, aleluia, o teu lugar, aleluia, já está preparado, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos de passagem nesse lugar. Existe um lugar que já está preparado para mim e para a tua vida, louvado seja Deus, é na eternidade com o Senhor Jesus. E eu quero que você aplaude ao Senhor, aleluia, por essa palavra. Eu agradeço a Deus, no nome do Senhor Jesus.